Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Vamos para Mateus 9, vamos lá. Jesus entrou num barco e atravessou o mar até a cidade onde morava. Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Anime-se, filho, seus pecados estão perdoados." Alguns mestres da lei disseram a si mesmos: "Isso é blasfêmia." Jesus, percebendo o que pensavam, perguntou: "Por que vocês reagem com tanta maldade em seu coração? O que é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados." Então disse ao paralítico: "Levante-se, pegue sua maca e vá para casa." O homem se levantou e foi para casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e louvou a Deus por ele ter dado autoridade aos seres humanos. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus sentado onde se coletavam impostos. "Siga-me", disse-lhe Jesus, e Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: "Por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu o que disseram e respondeu: "As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes." E acrescentou: "Agora vão e aprendam o significado desta passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios. Pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores." Os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram: "Por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como nós e os fariseus?" Jesus respondeu: "Por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando o buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem." Enquanto Jesus ainda falava, o líder da sinagoga local veio e se ajoelhou diante dele. "Minha filha acaba de morrer", disse, "mas se o Senhor vier e puser as mãos sobre ela, ela viverá." Então Jesus e seus discípulos se levantaram e foram com ele. Nesse instante, uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia se aproximou por trás dele e tocou na borda de seu manto, pois pensava: "Se eu apenas tocar em seu manto, serei curado." Jesus se voltou e, quando a viu, disse: "Filha, anime-se, sua fé a curou." A partir daquele momento, a mulher ficou curada. Quando Jesus chegou à casa do líder da sinagoga, viu a multidão agitada e ouviu a música fúnebre. "Saiam daqui", disse ele. "A menina não está morta, está apenas dormindo." Os que estavam ali riram dele. Depois que a multidão foi colocada para fora, Jesus entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia desse milagre se espalhou por toda a região. Depois que Jesus saiu dali, 2 cegos foram atrás dele gritando: "Filho de Davi, tenha misericórdia de nós." Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: "Vocês creem que eu posso fazê-los ver?" "Sim, Senhor", responderam eles. Ele tocou nos olhos dos 2 e disse: "Seja feito conforme a sua fé."
Então os olhos deles se abriram e puderam ver. Jesus os advertiu severamente: não contem a ninguém. Eles, porém, saíram e espalharam sua fama por toda a região. Quando partiram, foi levado a Jesus um homem que não conseguia falar porque estava possuído por um demônio. O demônio foi expulso e, em seguida, o homem começou a falar. As multidões ficaram admiradas. Jamais aconteceu algo parecido em Israel, exclamavam. Os fariseus, contudo, disseram: ele expulsa demônios porque o príncipe dos demônios lhe dá poder. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Jesus vai por toda parte curando e declarando seu amor pelos pecadores. Este capítulo é muito importante, pois o autor narra o dia em que ele mesmo foi chamado. Mateus era visto como um traidor para o povo judeu. Os religiosos consideravam os cobradores de impostos como a pior classe de pessoas. Mas Jesus vê Mateus e o chama para segui-lo. Fico imaginando como Mateus reagiu naquele dia. Como deve ter se sentido amado. O fato é que Jesus vai para a casa de Mateus e senta na mesa com seus amigos. Quem eram seus amigos? Outros cobradores de impostos. Jesus não se importava com isso. Estavam ali outros cobradores de impostos e outras pessoas que eram vistas como pecadoras pela sociedade daquela época. Os religiosos não conseguiam compreender como o Messias poderia sentar à mesa de pessoas tão pecadoras. Mas Jesus diz para eles: eu vim para os doentes. Na boa, uma das coisas que mais me chocam no Evangelho é que ele nos denuncia. Denuncia nossos pensamentos maus, nossas terríveis intenções, nossas vaidades ocultas e nossa declarada soberba. O Evangelho denuncia que todos nós somos pecadores, que todos sofremos de uma doença chamada pecado. O que nos diferencia? Alguns sabem disso e outros não. Alguns sabem que são pecadores e buscam a cura. Alguns nunca buscarão a cura, pois não sabem que estão doentes. Estão iludidos com sua prosperidade, ou com sua condição favorável e até com sua religião. E como um câncer que se esconde até ser tarde demais, o pecado vai corroendo por dentro. A cura é Jesus. É por isso que Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que nos cura. Mateus e seus amigos pecadores descobriram a doença e a cura. Os religiosos pensavam que eles mesmos não eram doentes e nunca puderam experimentar a cura. Que pena! Mas isso acontece nos dias de hoje da mesmíssima forma.
É por isso que não podemos parar de pregar o Evangelho, a mensagem que Jesus nos deixou, a constatação da doença e a receita da cura. Quando eu olho para as redes sociais, para as multidões que saem às ruas seguindo políticos, quando vejo as religiões e seus enganos, sinto um pouco do que o próprio Jesus sentiu ao ver as multidões e percebeu que elas estavam confusas, como ovelhas sem pastor. Jesus viu e disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. São poucos os trabalhadores do Evangelho. São poucos os que anunciam a doença do pecado e a cura que só Jesus proporciona. Daí Jesus nos dá uma ordem importante. Ele diz: orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Há anos, o Senhor nos marcou com esta ordem aqui na comunidade Conecte-se. Há anos temos clamado ao Pai: a colheita é muito grande e os trabalhadores são muito poucos. Envia mais trabalhadores para anunciar o verdadeiro Evangelho nas universidades, empresas, escolas, redes sociais, praças, igrejas, presídios, hospitais e em todos os lugares. Essa palavra envia é a palavra ekbalo, que significa expelir, mandar sair com violência e compelir de modo severo. Jesus está nos orientando a orar ao Pai por ekbalo, que Ele envie trabalhadores para os campos. Trabalhadores são pessoas comprometidas, dedicadas com a missão, que eles preencham o mundo virtual, que eles ocupem os espaços, que eles denunciem o nosso pecado e anunciem a nossa cura. Há anos oramos por isso. Será que você é fruto dessa nossa oração? Eu não sei em que ano, em que momento, em que dia, da onde você está ouvindo este podcast, esta mensagem, mas eu tenho uma certeza: se essa mensagem chegou a você, é porque o Pai está te enviando, está te levantando como um dos seus trabalhadores para anunciar e para trabalhar no campo, anunciando o pecado e a cura. Tenho certeza que somos frutos desta oração de outros servos. E se você é a resposta à nossa oração, eu te proclamo no Senhor a se levantar em sua família, a se erguer em seu trabalho, ou onde o Senhor te colocar, para que você também anuncie o Evangelho. Mas, seguindo a oração de Jesus, eu te chamo a orar junto conosco por ekbalo. Envia, Pai, trabalhadores para os campos, pessoas comprometidas com o teu reino, com a mensagem, com o Evangelho. As multidões são imensas, não damos conta do trabalho. Envia, Senhor da seara, mais trabalhadores. Os trabalhadores são cooperadores. Envia, Pai. Cumprindo o mandamento de Jesus em Mateus 9:38, nós te pedimos, ekbalo. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje e o texto de cada dia tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto.
Conecte-se com o Senhor.